Hoje eu queria falar sobre algo que me acompanhou a minha vida inteira e que às vezes acompanha até hoje, que é o medo. O medo de não dar certo, o medo de não conseguir, o medo de não fazer. O negócio de se auto-sabotar, de não saber o que tá fazendo da vida e queria falar um pouco sobre isso. Eu tenho 25 anos, eu não tenho filho, eu não tenho um emprego que eu adoro de paixão, eu não tenho grandes formações, não tenho muito dinheiro guardado, não... Eu tenho muita coisa que eu não tenho, mas em contrapartida eu tenho muita coisa. Eu sou casada com um homem muito bom, eu tenho um apartamento legal, eu tenho um carro, eu tenho um emprego que eu consigo pagar as minhas contas, comprar mimos às vezes, criar as minhas gatas, enfim. E aí eu tava pensando, se tem uma linha da idade que a gente tenha que ter determinadas coisas ou não ter outras determinadas coisas, porque tem gente da minha idade que já tem 2 filhos. Mas também tem gente da minha idade que não tem nem namorado. E o pior é que a gente olha pro lado e se compara. A gente se compara com um colega de trabalho, com pessoas que a gente se formou há muitos anos atrás, que a gente acompanha nas redes sociais. E aí a gente queria ter um pouquinho da vida de cada um. O carro que uma pessoa tem, uma casa que outra pessoa tem, ter uma família que outra pessoa tem. Só que o negócio é que a gente cria a todo momento a realidade que a gente tem, o emprego que a gente tem, o carro que a gente tem, o marido que a gente tem, a esposa, aonde a gente mora, com o que a gente trabalha, a nossa conta bancária a gente cria a todo momento. E existe como a gente criar uma realidade com o que a gente deseja, realmente deseja. Ter coisas boas, um carro bom, uma casa boa, ter um relacionamento bom. Mas em 99% do tempo a gente cria a realidade que os nossos paradigmas querem. Em 99% do tempo a gente cria o que eles querem. E com paradigma eu falo crenças limitantes. Eu acho que isso não é um termo muito batido, todo mundo fala, parece que não tem mais valor, mas realmente são coisas que te limitam, coisas que estão lá dentro no íntimo do íntimo, fechadinho, as 7 chaves dentro de nós. E se 99% do tempo a gente cria a realidade que os nossos paradigmas querem, no caso as crenças que a gente tem, elas criam a nossa realidade, se a gente quer criar uma realidade diferente, é só a gente mudar as nossas crenças, os nossos paradigmas. E falando assim parece tão simples, e é simples, mas ao mesmo tempo é um pouco dificultoso, porque isso implica a gente mudar o que a gente acredita desde criança. Desde quando a gente era criança e que colocavam coisas na nossa cabeça. Teve uma vez uma situação que eu tava com uma criança, hoje ela já é adolescente e tal, mas na época ela era criança, ela tinha uns 3 anos, 2, 3 anos. E aí eu tava com ela apontou pro tanque de combustível do carro e falou bem nenenês, né? Ai, tá sem gasolina, tá vazio. E aí pense, com 2, 3 anos uma criança já fala sobre o carro não ter gasolina, sobre não como conseguir andar de carro, porque a gasolina tá cara e não tem gasolina e não consegue andar. Uma coisa que ela aprendeu lá quando ela tinha 2, 3 anos, e ela reproduziu, ela aprendeu com os pais dela e ela reproduziu, e ela reproduz até hoje, porque é algo que incutiu e que grudou lá na cabeça dela, é um paradigma. Quando a gente é criança, a gente pega as emoções, vamos dizer assim, a gente pega as emoções da nossa mãe, do 0 aos 7 anos, tudo que ela sente reflete em nós sentimos. E dos 7 aos 14 anos, a gente reflete as emoções do nosso pai. Então, o que ele sente, nós sentimos, reflete em nós, bate em nós. Depois dessa época, depois dos 14 anos para frente, nós estamos livres dos nossos pais. E aí, nossas emoções dependem de nós, e tudo que a gente sente depende de nós. Mas pense, são 14 anos, longos 14 anos, que a gente vai aprendendo e vai empurrando dentro da nossa cabeça. Quando a gente é criança, a gente não sabe de nada, e a gente é igual uma esponjinha, que vai sugando, vai sugando, vai sugando, vai sugando. Então pensa quanta coisa que a gente não colocou na nossa pequena cabecinha desde lá da nossa infância e que reflete na nossa vida até hoje, seja financeira, seja amorosa, seja de tudo. No emprego, e o que eu falei no início, o emprego que você tem, o carro que você tem, o marido que você tem, a casa que você tem, a tua conta bancária, reflete desde quando a gente era pequeno. Isso vem sendo incutido em nós
E aí reflete agora. Claro que a gente consegue mudar e criar paradigmas novos. Eu, quando tinha uns 18 anos, eu acho que 18, 19 anos, eu decidi parar de comer carne. Eu achei uma influenciadora no Instagram na época, e aí ela parou de comer carne também. Vegana total, e ela contava a vida dela, como que ela, o que ela comia, como que ela lavava o cabelo sem água. Uma vida completamente natureba, e eu fui consumindo essas coisas e colocando dentro da minha cabeça, e aí isso ficou como uma verdade absoluta pra mim. Eu criei um paradigma novo que eu consegui parar de comer carne mesmo amando carne. Eu consegui parar de comer carne. Eu não conseguia com o cheiro, não conseguia olhar, não conseguia nada. E uma coisa que eu gostava, que eu amava tanto. E aí, depois de longos 5 anos sem comer carne, eu decidi voltar a comer. E eu não consegui comer. De tão incutido que aquilo estava na minha cabeça. Para você ver, eu não era mais criança. Os sentimentos já eram só meus, as decisões eram só minhas, e eu criei aquilo na minha cabeça. Uma coisa que eu conseguia antes, eu não conseguia mais fazer, eu não conseguia mais comer carne, e eu tentando voltar a comer. Eu falei, quer saber? Eu vou bater nessa tecla e eu vou voltar a comer carne sim. Até hoje em dia, e eu já tô com 25, eu não consigo comer carne direito, carne vermelha, que eu gostava de filezinho assim, sabe, churrasco, bem mal passado. Eu gostava desse tipo de carne, eu não consigo. Eu consigo comer um frango, consigo comer um peixe, mas coisas que eu gostava mesmo, eu até hoje não consigo. Então, é possível a gente mudar alguma coisa que a gente acredita desde criança. Eu nasci numa família sulista, então todo final de semana era churrasco, maionese, arroz e farofa. Sempre tinha, eu sempre comi. Depois de 19 anos eu decidi mudar. E depois de 5 anos sem comer, eu fui tentar comer e minha crença era tão forte que eu não deveria comer, que eu não conseguia nem com o cheiro, nem com olhar preparar, principalmente crua. E uma coisa que eu fazia tão bem, cozinhar carne, fazer carne. Então, depois de longos 19 anos, eu parei de comer. Depois de 5 anos eu quis voltar a comer e não consegui. E eu insisti e eu consegui voltar a comer. Carne, igual eu falei, carne vermelha até hoje não consigo muito bem. Não sei se eu quero voltar também, mas talvez algum dia sim. Mas tem paradigmas muito mais profundos do que parar de comer carne. Tem coisas de que eu não nasci numa família extremamente pobre, era um pouco pobre. E então tem coisas que eu carrego comigo desde a minha infância até hoje, principalmente sobre a questão financeira. O medo de ficar sem dinheiro, a falta de emprego, a falta de conseguir assim, um emprego, isso já não impacta mais tanto na minha vida. Mas muitas coisas que eu cresci aprendendo lá na minha infância carregam até hoje comigo. Ela fala que os pais são as raízes da nossa vida. Então, mesmo que você ache que você não tem nada para perdoar, que você não tem uma mágoa, que você não tem nenhum rancor, é bom você fazer essa oração para você se desprender. Tem até uma parte da oração que diz assim: e tantas outras pessoas carregam muitas outras questões. Principalmente, o mundo se baseia em dinheiro e relacionamento. Então, muitas pessoas têm muito problema com relacionamento, acreditam que não pode ter um relacionamento bom. Ou se tem um relacionamento, o relacionamento não é bom. E às vezes a pessoa não consegue nem enxergar isso e acredita que o relacionamento dela é o que ela merece, por mais que seja uma porcaria, ela acredita que ela merece porque é isso que ela aprendeu quando ela era criança. O pai dela maltratava a mãe dela maltratava o pai dela, e aí cria isso que a pessoa acredita. Não tenho um relacionamento bom, mas tudo bem, é isso que eu mereço. Não tenho uma conta bancária boa, tudo bem, é isso que eu mereço. Isso que ela aprendeu que era normal. Mas o normal do ser humano, na real mesmo, é ser feliz, é ter prosperidade, é ser realizado, é fazer o que ama. Mas o que rege o mundo inteiro, 99% dos casos, é a falta de merecimento. É o sofrimento. Por mais que a gente brasileiro, a gente sempre coloca tudo no humor. Tem até umas figurinhas assim, sexta-feira chegou e tá como? Figurinhas essas de WhatsApp. Sexta-feira chegou e a conta tá como? Zerada. E o pessoal acha isso engraçado, e isso não é nada engraçado. Não tem graça no sofrimento. Então eu vou passar para vocês algumas coisas que têm dado muito certo comigo. Já deram certo para outras muitas pessoas. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Cristina Cairo, mas ela é uma pessoa
completamente iluminada. Ela tem livros ótimos e ela tem uma oração chamada Oração do Perdão. A oração, ela consiste em limpar tudo o que nos prende lá aos nossos pais. O que a nossa criança está presa lá aos nossos pais desde a primeira infância. Ela fala que os pais são as raízes da nossa vida. Tem uma parte da oração que diz assim, ela é uma oração muito linda, é muito profunda. Tem uma parte da oração que diz assim, você precisa viver suas próprias lições e eu também. Agora vá ser feliz para que eu seja também. Então, não é uma questão de você achar que você não tem nada para perdoar ou que não, minha relação com os meus pais foi ótima. Faça. Eu vou deixar bem certinho o link que leva até o site da Cristina, dizendo todas as orientações para fazer a oração. É longa, em vista aí de uma vida de 20 anos, 3 meses é super curtinho. Tem que fazer a oração todo dia, um dia para o pai, um dia para a mãe. Eu espero que realmente vocês façam essa oração. É normal que a gente queira nos auto-sabotar cortando essa oração, porque se você falhar um dia, você tem que começar desde o início. Não importa se você já está lá no dia 60, você vai ter que voltar do início a fazer essa oração do dia 1º. Então, às vezes a gente até tenta se auto-sabotar, e aí, esqueci um dia, não vou mais fazer. Mas faz, tenha constância. Eu criei um grupinho no meu WhatsApp, comigo mesma, e coloquei lá, dia 1, pai, dia 2, mãe, e todo dia que eu vou fazendo, eu vou marcando. Então, eu espero realmente que vocês façam, que vocês vejam essa mudança acontecendo na vida de vocês, e com o passar do tempo eu vou trazendo mais dicas, mais conhecimento pra gente melhorar de vida e subir junto.